Rádio Novelo. Esse é o Rádio Novela Apresenta. Eu sou a Branca Viana. Muitas vezes as histórias aqui levam a gente para longe, para experiências que a gente jamais sonhou ter, para lugares que a gente nunca imaginou que ia visitar. Mas essa semana a gente queria falar de uma coisa ao mesmo tempo muito próxima e muito estrangeira: dos mistérios de ter um corpo. O primeiro ato de hoje é uma viagem que pode ajudar a gente a resolver um dos maiores problemas da saúde humana. Mas o ponto de partida é bem mais profundo, literalmente. Aqui, a Natália Silva. Ali perto de 2010, a Mariana Neri... Quem eu sou? Sou Mariana Neri, professora, bióloga. Ela estava fazendo doutorado. Eu trabalho com cetáceos, com baleias e golfinhos desde o meu mestrado. E ela estava seguindo por esse mesmo caminho, focando mais em baleias. Eu já estava no meu terceiro ano de doutorado, eu trabalhava com ecologia de baleias, baleias azuis, baleias de Barthes. Para tentar entender melhor como elas se comportam, o que elas comem, o quanto elas comem, quando elas comem. Não é um trabalho fácil, você fica 12 horas no mar, às vezes sem conseguir chegar perto, porque ela respira e some. E aí você fica lá olhando, tá pra lá, 2 milhas pra lá, e vai pra lá. Aí você fica indo pra lá, pra cá, o dia inteiro no mar, atrás das baleias. Uma vida divertida, vai. Não pra mim, que fico muito enjoada em barco. Não, fora essa parte que rola também, né? Quando o mar tava muito mexido, era complicado. Vários momentos que eu achei que eu ia morrer. Ficar do lado do barco, vomitando minha alma, falando, não, acabou, a vida acabou aqui. Credo. Mas aí... Quando você via esses animais, eles são tão incríveis que para esses momentos passava. Nessa época, a Mariana estava morando no Chile. Para fazer a pesquisa de campo, às vezes ela passava 15, 20, 30 dias no mar, morando no barco. Tentando colocar tags nelas, esses aparelhos, para ver onde elas se alimentavam, etc. Minha pergunta era uma pergunta puramente ecológica. Ou seja, ela estava tentando entender melhor a relação delas com o ambiente, a ecologia das baleias. E estava indo bem. Até que... Era uma madrugada, a gente estava na temporada de baleias, e às vezes quando o tempo ficava muito ruim, tinha umas festinhas na casa dos pesquisadores. A gente estava no meio de uma festinha. Aí, um pouco depois das 3 da manhã, o chão tremeu. Onde nós estávamos era uma ilha protegida, e então a gente não sentiu muito. E tremores lá é muito comum. Eu lembro o primeiro tremor no Chile que eu participei, eu saí toda feliz, porque eu queria... É horrível falar isso, mas eu queria sentir. E todo mundo tava tipo, que isso, só um tremor? Foi magnitude 6, 7, eles nem ligam. Mas esse foi muito forte. 8,8 na escala Richter. Foi o segundo maior terremoto do Chile. Tão forte que até quem estava em São Paulo conseguiu sentir. O rastro de destruição foi imenso. Diversas mortes, tsunami destruiu, e aí foi horrível, porque a gente ficou sem conseguir se comunicar. Porque o sinal de telefone foi cortado. Então a gente não conseguia saber a extensão dos danos que tinham sido, né? Mas claramente era grave. Enquanto o Chile contava as perdas, ela e os outros pesquisadores voltaram para o mar para ver as baleias e... simplesmente sumiram todas. Sumiram. As dezenas de baleias que eles estavam vendo nas últimas semanas, todas tinham ido embora do arquipélago. E levaram junto todo o projeto de pesquisa da Mariana. Sabe-se lá para onde e por quanto tempo. A Mariana já estava no 3º ano de doutorado, que normalmente dura 4 ou 5 anos. Não dava para ficar de braços cruzados esperando as baleias voltarem para começar tudo de novo. E assim, do dia para a noite, ela teve que retraçar o caminho dela. E aí, desde 2010, eu mudei de projeto e comecei a trabalhar com evolução. Que era um tema que ela já gostava. Olhando mais do ponto de vista genômico, dos genomas dos animais, o que aconteceu com eles ao longo dos milhões de anos para que hoje eles sejam os animais que a gente conhece e que fascinam todo mundo. O que a Mariana queria, antes daquele terremoto atingir o Chile e a vida dela, era entender melhor as baleias.
Agora que elas não estavam mais ali, ela tinha que achar outro caminho. Pensa que você tá tentando fazer isso com uma pessoa, conhecer melhor alguém. E aí essa pessoa morre. Meio drástico, eu sei, mas para e pensa. O que você faria? A pessoa não tá mais presente. O único lugar onde ainda dá pra descobrir alguma coisa é no passado. Olhando pro passado. Revirando álbuns de fotografia, diários antigos, redes sociais, perguntando pra quem conviveu com a pessoa. Pelo menos isso que eu faria, né? Como jornalista. Mas a Mariana é bióloga. Para ela, o passado da vida na Terra mora no DNA. E aí terminou que eu comecei a estudar evolução por causa de um terremoto. O doutorado dela, que ela entregou em 2012, 2 anos depois do terremoto, foi uma investigação sobre a adaptação dos cetáceos, que são mamíferos. Mamíferos aquáticos, as baleias, os golfinhos, dos botos, mas que nem sempre foram aquáticos. Então, ela fez uma análise do genoma para entender. Do ponto de vista molecular, o que aconteceu no genoma desses animais que fizeram essa transição do ambiente terrestre para o ambiente aquático. Eles retornaram ao ambiente aquático ao redor de 50 milhões de anos atrás. Então, os ancestrais, os primeiros cetáceos, na verdade, eram terrestres. Isso é muito louco para mim, que é um mamífero. Isso não só para você. Por muito tempo, a humanidade achou que eram peixes, né? Ou monstros marinhos. Foi na história humana relativamente recente que a gente sabe que são realmente mamíferos, que mamam, respiram ar, né? Tem todas as características como nós, de mamíferos. O primeiro registro que existe de que a humanidade sabia que os cetáceos são mamíferos está num livro do Aristóteles. Sim, além de filosofar, o Aristóteles também foi um naturalista, que observava com cuidado as espécies ao redor dele, vivas ou mortas. Era comum naquela época que até as crianças estudassem anatomia. Durante um tempo, o Aristóteles viveu na ilha de Lesbos, que fica na Grécia. E lá ele observou o comportamento de vários animais, principalmente os aquáticos. Ele estava coletando material para o que 350 anos antes de Cristo virou uma coletânea de livros chamada Historia Animalium, uma extensa tentativa de colocar ordem no reino animal. Para organizar o caos, o Aristóteles foi dividindo as espécies a partir de características comuns. A lógica é até bem parecida com o que a gente usa hoje. O humano, ele adora classificar. A gente está classificando o tempo inteiro. A gente precisa dessa categorização o tempo todo. O Aristóteles, como um bom representante da espécie humana, ele estava tentando achar um jeito de fazer isso. E ele percebeu, prestando atenção nos golfinhos e nas baleias, que eles não eram como os peixes. Um organizador distraído poderia ter colocado todos eles juntos, já que estava todo mundo na água. Dá pra dizer que a baleia é um peixe? Não. Eu, a organizadora distraída. Mas o Aristóteles viu, por exemplo, que os golfinhos subiam para a superfície de tempos em tempos para respirar, coisa que peixe não faz. Ele também reparou que as baleias e as golfinhas ficavam grávidas ao invés de botar ovos. E quando os filhotes delas nasciam, elas produziam leite e cuidavam deles por um tempo. Foi assim que ele virou o primeiro naturalista a separar peixes e cetáceos. Digamos que o Aristóteles engatinhou para que a Mariana pudesse correr. Mas ele não fazia ideia de que, antes de chegarem no mar, os cetáceos tiveram um ancestral terrestre. Ele não sabia o que era evolução. A teoria do Darwin só foi publicada em 1859 depois de Cristo. O DNA, que é o que a Mariana estuda no laboratório dela, foi descoberto em 1869. A gente só foi entender melhor a função dele e saber que ele tem aquela estrutura que parece uma escadinha torcida em 1953, tipo ontem, né? E foi só em 2007 que o primeiro fóssil do ancestral terrestre comum entre os cetáceos foi descrito por cientistas. E é olhando para tudo isso que hoje, em 2024, depois de Cristo, a Mariana, que é professora da Unicamp, e os alunos dela estão tentando entender coisas que podem parecer até meio básicas sobre os cetáceos. Responder perguntas sobre esses bichos que poderiam muito bem ter sido feitas por uma criança. Por exemplo, por que as baleias são tão grandes?
Quando a gente pensa em animais grandes, a gente pensa imediatamente numa baleia. Ou pelo menos eu pensei imediatamente numa baleia. Dava para ter pensado no elefante também, que entra aí nessa caixinha dos animais grandes ou gigantes. Ou no peixe-boi. Fazia parte do nosso projeto estudar alguns genes relacionados ao gigantismo. E aí foi o projeto que o meu aluno Felipe, de mestrado, realizou. Eu sou o Felipe André. Esse é o Felipe. Sou biólogo. Que foi aluno da Mariana. Mariana foi minha orientadora, isso. No mestrado dele. A ideia inicial era estudar o gigantismo mesmo, mas... Para tentar achar, no DNA, a resposta do porquê as baleias são tão grandes. E a gente então selecionou alguns genes que a gente já sabia que estavam relacionados ao aumento do tamanho corporal. Alguns genes, não todos, né, que já tinham sido associados com um tamanho enorme em outros animais que são evolutivamente próximos dos cetáceos. Como quem? Vacas, Ovelhas, porcos, os artiodáctilos. Sim, eu também fiquei surpresa. Que são os animais com casco fendido, né? São filogeneticamente próximos dos cetáceos, na árvore da vida. O que para essa pesquisa foi ótimo. Como esses animais de casco fendido têm um grande interesse econômico, tem muitos dados disponíveis sobre a genética deles. Por causa disso, os cientistas já sabiam quais genes estão associados ao crescimento corporal. Então eles sabiam também em que parte do DNA dos cetáceos eles podiam começar a procurar a resposta do porquê tão grandes. E a gente pegou tantos cetáceos gigantes, que são cetáceos que tinham aí mais de 10 metros de comprimento. Tipo a baleia azul, que pode chegar a 30 metros. E também cetáceos menores, né? Então, de 10 metros para baixo. Qual que é esse que você falou que é menor? A vaquita. Que é um cetáceo pequenininho. Tem 1,5 m. Comparado com a baleia azul. E é o menor cetáceo que a gente tem registro. Se você nunca viu uma vaquita, se faz esse favor e procura uma foto. É parecida com um golfinho, só que bem pequena. Ela é muito fofinha. E vaquita não é um diminutivo, é o nome da espécie. E a gente queria ver então se nos cetáceos esses genes tinham algum indicativo de estarem atuando no tamanho corporal. Se os genes que eles já sabiam que estavam ligados ao tamanho corporal mudavam dos cetáceos gigantes para os cetáceos piticos. E aí nesse trabalho que eu fiz, a gente focou nessas regiões regulatórias. No DNA tem uma parte que manda e outra que obedece. O que são essas regiões regulatórias? Elas são regiões do DNA que controlam essa expressão gênica do gene. É essa que manda, que diz quais dos genes que estão ali no cardápio vão ser servidos ou não. Dependendo de como é essa região regulatória, esse gene pode ser expresso mais ou menos, ou nem ser expresso, por exemplo. E aí eles descobriram o seguinte: para um gene chamado NKPG, que é um gene que a gente viu na literatura científica que é bem associado ao aumento do tamanho corporal, a gente tinha um padrão diferente nos cetáceos gigantes e nos cetáceos não gigantes. Nos gigantes, ele era muito expresso. Ou seja, aquela parte regulatória do DNA mandava ver. Desce mais um NKPG. Já o DNA dos cetáceos pequenininhos atuava para inibir esse gene. São padrões moleculares, né, no genoma muito distintos dos animais gigantes, dos cetáceos gigantes e dos cetáceos não gigantes. Aí, claro, que essa não é a resposta final, né, sobre o motivo das baleias serem gigantes. Como eu E se você tá pensando, então tá, e daí? Calma, confia. As baleias são gigantes por muitos motivos. Assim, eu diria para você que é uma tempestade perfeita. Fatores ambientais e juntamente com essa parte genética que favoreceu esse grande aumento do tamanho corporal deles. São animais que evoluíram num ambiente tão diferente do nosso que não é exagero dizer que é quase outro planeta. Tem outra temperatura, outra gravidade, outros gases, outra vegetação. Mas a gente tem que se lembrar que todos nós, todas as espécies que existem no planeta, vêm de um único ancestral em comum. Então, todas as espécies que existem atualmente no nosso planeta, nós estamos conectadas de alguma forma pelo nosso genoma. Só que alguns genes e algumas regiões desses genomas, eles não contam a história das espécies, sim contam outra história, que é a história do gene. O que quer dizer que, como a gente tem ancestrais em comum, a história desses genes, não importa se eles estão numa baleia azul, numa vaca ou num chimpanzé, ela pode ajudar a gente a entender melhor alguns dos problemas genéticos que todas as espécies enfrentam. O
câncer, ele é algo que existe desde que a vida é multicelular. Ele existe em toda a árvore da vida, ele não é só de humanos, né? Em todas as espécies existe evidência de câncer, até fungos. Até fungo? Sim, qualquer vida multicelular, existem esses tipos de massas celulares que são cancer-like, que a gente chama. Que se comportam como células cancerígenas costumam se comportar. O tumor, o câncer, é quando uma célula ela começa a dividir sem parar, sem controle nenhum. Não é por acaso que alguns dos genes que estão associados ao grande tamanho, ao gigantismo, também estão associados à supressão de tumor. Por quê? Explica como se você fosse explicar. Uma criança. Uma criança de 28 anos. A Mariana respirou fundo. De respiração vai te botar. Como que eu vou fazer isso? Não, vou explicar. Em 1970, um cientista chamado Richard Peto, ele questionou a relação entre o tamanho do corpo, a longevidade das espécies e a incidência de câncer. Por quê? Era de se esperar, teoricamente, que as espécies com tamanhos corporais maiores e vidas mais longas, elas simplesmente tivessem uma incidência maior de câncer porque elas têm mais células. Faz sentido. Né? Mais células, teoricamente, significaria mais chances de errar durante a divisão celular ou mutações que levam ao câncer. Toda vez que uma célula se divide, existe uma possibilidade dessa divisão dar errado. Uma possibilidade daquela célula nunca mais querer parar de se dividir. Então, num bicho em que as células se dividem muito, se esperava que esse bicho tivesse muito mais chance de ter câncer do que a gente. E o que a gente foi vendo na literatura científica era que acontecia justamente o contrário. Por exemplo, as baleias e os elefantes, que são muito maiores e vivem até mais do que os humanos, não têm uma prevalência que é proporcionalmente maior de câncer. Pelo contrário, tem uma incidência muito baixa de câncer. E isso a gente chama de paradoxo de Peto. Quê? Paradoxo de Peto. Peto é o Richard Peto, o cara que estudou isso lá nos anos 70. O paradoxo é que a incidência de câncer não é diretamente proporcional ao número de células de um organismo. Por quê? Bom, lembra do Darwin, da teoria da evolução? Se a chance de ter câncer fosse diretamente proporcional ao tamanho de um ser vivo, as baleias provavelmente teriam dançado na seleção natural. O planeta ia ser habitado só por animais menores, com menos células. Mas não foi isso que aconteceu. A evolução achou um caminho para resolver um problema que a gente, os seres humanos, ainda não consegue resolver completamente. Porque provavelmente se não tivesse algum mecanismo de supressão desses tumores, talvez a vida com muitas células não teria dado certo. Né? Por exemplo, os elefantes, só para dar um exemplo, eles têm múltiplas cópias de um gene supressor de tumor, que é o P53, que, para comparação, por exemplo, a maior parte dos mamíferos só tem uma cópia. Nós, humanos, por exemplo, só temos uma cópia. Inclusive, se essa cópia que a gente tem no nosso genoma desse gene vem com alguma mutação, os humanos podem sofrer da síndrome de Li-Fraumeni, que leva a uma super predisposição ao câncer em humanos, por exemplo. Já tem estudos tentando aplicar esse conhecimento para o tratamento do câncer. Um laboratório da Faculdade de Medicina da USP fez testes em animais de uma terapia gênica que, resumindo bem, funcionava assim. Um vírus levava até dentro das células de tumor várias cópias desse gene, o P53. Os pesquisadores queriam entender se, uma vez lá dentro da célula, o gene podia ajudar a impedir que o tumor crescesse. E nos testes em laboratório, deu certo. Pode significar avanços muito importantes na nossa compreensão do câncer ou da nossa própria espécie, da nossa própria biologia, que poderia, de repente, no futuro, orientar tratamentos para humanos. Por enquanto, tudo isso é uma possibilidade, um grande e se. E eu descobri, quando eu estava quase terminando a minha conversa com a Mariana, que isso deixa ela meio frustrada às vezes. Sabe que eu tenho tido alguns questionamentos sobre a utilidade do meu trabalho. Ah, é? Eu queria ser mais útil, né? Neste momento, para a sociedade, neste mundo que tem tantas coisas ruins acontecendo, né? E principalmente do ponto de vista ambiental. Se você me perguntar,
Eu realmente não estou salvando nenhuma baleia, nenhum golfinho, estudando a evolução deles de fato. Então, às vezes eu entro em crise um pouco sobre o porquê que eu faço o que eu faço. E você terminou me obrigando a pensar o que foi bom, o que me lembrou. Você lembrou do porquê que você faz isso? Eu sei que a ciência básica, ela pode gerar informações que a gente nem sabe, às vezes, como vai ser utilizada no futuro. É uma dimensão do improvável. Às vezes você coloca uma pecinha numa linha de raciocínio que lá na frente vai ser absolutamente relevante pra gente conseguir entender um pedaço do planeta Terra, sabe? Pois é, de repente a baleia e o câncer. Ah, Por que imagina! Por que as baleias não têm câncer? Não é só porque elas não fumam. Pudim horrível. Elas não comem ultraprocessado, elas não se estressam, elas não têm que fazer imposto de renda. Não tem que fazer imposto de renda, é ótimo. Essa, pra mim, é a maior defesa possível das perguntas de criança, ou do que é conhecido na academia como ciência básica. O Felipe, orientado pela Mariana, conseguiu identificar no mestrado dele quais genes apontam para uma resposta, não para a única resposta, do motivo do grupo dos cetáceos ter espécies pequenas e espécies enormes. Ele deu um passo no caminho do conhecimento. Para onde esse caminho vai depois, ninguém sabe. Eu acho que é isso mesmo. Os cetáceos são fofos e grandes e tem todo esse arcabouço genético por trás, assim. Acho que é isso. Pode ser que, sei lá, daqui 10, 20 anos, esse arcabouço genético, que eles e outros cientistas ajudaram a desvendar, seja a base para uma terapia gênica revolucionária. E pode ser também que não, que esse caminho não dê em nada. Mas isso não quer dizer que ele não deveria ter sido explorado. Essa foi a Natália Silva, produtora da Novelo. No corre-corre do dia a dia do trabalho, pode ser fácil até esquecer que a gente tem um corpo. Até que ele te dá um alerta, um limite, um sinal de que não está tudo bem. Mas até entender esses sinais e entender o que dá para fazer, pode ser um longo caminho. O Leonardo Aquino trouxe para a gente a história de um corpo e de uma sociedade lidando com a mesma crise. Como boa parte dos garotos, eu cresci apaixonado por esporte, especialmente por futebol. E como boa parte dos garotos, eu entendi, bem criança ainda, que eu não tinha talento nenhum com a bola e que a paixão ia ficar só na torcida mesmo. Por um tempo foi assim. Foi só um pouco mais tarde, quando eu descobri que eu tinha um outro talento, para a comunicação no caso, que eu achei outro jeito de me aproximar do futebol, fazendo jornalismo esportivo. Mesmo à noite, depois do expediente, mesmo no final de semana, no feriado, nas férias, lá tô eu falando de trabalho. De escalação de time, de crise entre dirigentes e técnicos, de tabela de campeonato. Acontece que a Jana, a minha mulher, também gosta muito do trabalho dela. E acontece que o trabalho dela não tem nada a ver com o meu. Não, ainda bem. Essa é a Jana, a Janaína Versiani dos Anjos. Na verdade, eu sou farmacêutica. A Jana é farmacêutica e professora de química na Universidade Federal de Pernambuco. Em geral, a conversa lá em casa é em 2 tempos. Eu atualizando a Jana sobre as tretas do futebol e ela me atualizando sobre as tretas de laboratório, ou me contando as descobertas científicas, me explicando as novidades que ela está pesquisando. Mas, recentemente, as nossas 2 paixões se cruzaram. E se cruzaram de um jeito totalmente imprevisível. Voltando um pouquinho no tempo, 2002, mais de 20 anos atrás, muito antes de eu conhecer a Jana, de me mudar de Belém, onde eu nasci, para Recife, onde ela morava, eu estava no meu último ano de faculdade e tinha acabado de arrumar o meu primeiro emprego numa redação de esportes. 2002, você sabe, ano de Copa do Mundo. E foi aquela Copa no Japão e na Coreia, com muitos jogos de madrugada, e eu trocando o dia pela noite para tentar acompanhar o máximo que dava. Eu estava fissurado na seleção e muito focado num cara que eu sempre admirei demais e que eu estava doido para ver jogar com a camisa 10, o Rivaldo. Rivaldo, número 10, o gol da Universidade. Só que, faltando uns meses para a Copa,
O Rivaldo estava muito ameaçado de ficar de fora. Ele teve várias lesões nessa época, nos joelhos, nos tornozelos. Em vez de treinar sem parar, ele tinha que passar boa parte do tempo de muleta ou fazendo fisioterapia. Mesmo assim, ele se recuperou a tempo e foi protagonista na conquista do Penta. E no final de 2021, eu só falava de Rivaldo. Tava complicado. Tava meio monotemático. Em 2022, ia fazer 20 anos da conquista do Penta, e eu consegui aprovar um projeto no Globo Esporte, onde eu trabalho, uma série de podcasts sobre o Rivaldo. Era uma investigação de fôlego. Eu passei 7 meses pesquisando, fissurado em tudo que eu descobria, e doido para compartilhar com a Jana. Todo dia tinha uma história. Todo dia. E eu consigo entender que podia ser um pouco cansativo para Jana, porque ela não gosta de futebol. Eu gosto de futebol. Mas tinha algumas histórias, principalmente as histórias que não tinham a ver com futebol, que eu gostava. A Jana tinha algum interesse, por exemplo, pelas histórias da infância do Rivaldo. Mas ela engajava também nas histórias que envolviam a lesão dele. Aquela lesão que quase deixou ele de fora da Copa. Porque se tem um assunto em que tanto os meus interesses quanto os da Jana convergem, esse assunto é a dor. É essa dor que a gente fala da dor de cabeça, da dor nas costas, da dor de dente, da dor quando a gente dá uma topada no móvel. Ou de uma lesão muscular no esporte, que nem a do Rivaldo, no caso. Normalmente a dor é um sintoma, de algo que está acontecendo. Normalmente está associado a um processo inflamatório. A Jana pesquisa remédios. Eu sou da área de química medicinal. Então, a química medicinal é você estudar moléculas que são candidatas a fármacos. Entre esses candidatos a fármacos estão os remédios para dor. No caso dessas dores que a Jana estava falando, tipo dor de cabeça, dor de topada no móvel. Essa dor que a gente está falando da rotina, do dia a dia, é uma dor que a gente chama de dor nociceptiva. A gente conhece bem o tipo de remédio que a gente usa para essas dores nociceptivas do dia a dia. Enfim, tem muitos analgésicos por aí que a gente conhece, que às vezes já chega para pedir, já sabendo o nome, já por usar historicamente em casa, Paracetamol, dipirona, E, normalmente, eles não precisam de receita para serem comprados. Você chega em qualquer farmácia, muitas vezes eles estão até fora do balcão. Em geral, dá para dizer que do mesmo jeito que a Jana precisa fazer um pouco de esforço para me ouvir falando de futebol, eu preciso fazer um pouco de esforço para me interessar por assuntos relacionados a remédios. Em geral, vamos combinar que remédios não são um tema assim, palpitante. Desde que o mundo é mundo, a humanidade está aí, procurando substâncias para amenizar a dor. Remédio não costuma ser notícia. Aliás, para usar uma metáfora do futebol, remédio é que nem goleiro. Só vira notícia quando dá merda. Quando chegou a crise dos opioides, deu uma bagunçada, não foi? Os opioides também são analgésicos. Analgésicos para casos um pouco mais graves, ou mais crônicos, do que dor de dente ou mau jeito no joelho. Tem um tipo de dor que não adianta tomar Tilenol e Novalgina. Normalmente esses medicamentos eles são inóculos, A neuropática é uma dor um pouquinho diferente, é uma dor que dá outros tipos de sintoma, como por exemplo formigamento, não está associada com esses fenômenos que acontecem no dia a dia, Normalmente está associado com doenças crônicas, câncer e com outras doenças degenerativas, doenças autoimunes, então está relacionado com outro tipo de condição. Os opioides não são o único tipo de remédio para dores neuropáticas, mas a gente vai focar neles hoje. É bem capaz de só de ouvir falar em opioides, você já pense na crise dos opioides nos Estados Unidos nos últimos anos. Comigo era assim, mas eu não sabia quase nada desse assunto antes da Jana mergulhar nele. Eu sempre gostei muito também de história. E quando ela mergulha no assunto, ela mergulha. E aí, quando eu fui estudar as guerras do ópio, eu fui estudar como é que estava a produção de ópio hoje em dia. Quem é que produzia ópio, Se a China não estava mais produzindo, quem era que estava produzindo? Se na Índia não estava produzindo, quem é que estava produzindo? Aí foi quando eu cheguei no Afeganistão. E aí foi quando eu cheguei no Talibã. E aí eu fiquei meio... Porque todo dia era uma notícia diferente, que eu trazia. Eita, tu sabia disso? Eita, tu sabia daquilo? Porque eu não sabia. A Jana falava com tanto entusiasmo que acabou me puxando para a obsessão dela. Aí, de repente, em vez de fuçar jornais antigos para procurar histórias do esporte,
lá estava eu, pesquisando reportagens sobre saúde e ciência com ela. Nessa leva, eu aprendi que as drogas opioides são das mais antigas do mundo, que elas têm origem no ópio, que é uma substância extraída de uma planta conhecida como papoula dormideira. Eu não sabia como que era a colheita do ópio, né, na papoula. Eu não tinha ideia que era um látex. Que 5.000 anos atrás, e possivelmente até antes disso, já existiam sociedades que usavam o ópio como um analgésico natural e como um meio de alterar o estado da consciência. E que quando a indústria farmacêutica ficou mais avançada, os cientistas começaram a tentar isolar alguns componentes do ópio para fabricar analgésicos mais potentes. Surgiram aí a morfina, a codeína e a heroína. A heroína nasceu da manipulação da morfina. Então, quem colocou a heroína no mercado foi a Bayer. A heroína entra no mercado para diminuir a tosse, né, e aliviar os sintomas de tuberculose e pneumonias. Lembre que naquela época não tinha antibiótico como tem hoje. Depois começou-se o uso recreativo da heroína nas ruas. Em 1912, 1914, a gente teve aí a Primeira Guerra Mundial, né? E começou a vir um sentimento anti-Alemanha. E a Bayer era alemã. Então, além da história da heroína estar ganhando as ruas, também tinha um sentimento anti-Alemanha. Então, por isso que a heroína foi removida do mercado. É curioso, porque assim, só de ouvir o nome, quando eu penso em codeína, o que me vem à mente é um hospital. E quando eu penso em heroína, me vem à mente alguma cena dessas séries americanas, de alguém segurando um isqueiro numa mão e uma colherinha na outra, derretendo uma pedrinha para injetar. A morfina está mais no meio do caminho, fica nos dois universos. Se você olhar para a estrutura química da oxicodona, para a estrutura química da heroína, para a estrutura química da morfina, você vai ver que tem pouquíssima diferença. É quase nada. Só que os químicos continuaram manipulando os derivados do ópio. Fazendo reações químicas com a morfina para chegar em outros derivados. Mais potentes, menos tóxicos, enfim. Existem algumas estratégias na química medicinal para você manipular as estruturas. Você pode fazer modificações estruturais nessa estrutura, visando melhorar a atividade ou diminuir efeitos colaterais ou ainda melhorar características físico-químicas, solubilidade, algumas outras características, odor, algumas características que podem fazer com que o medicamento tenha uma melhor aceitação. Essa é exatamente a praia da Jana. Então, quando eu vi, ela já estava falando de estrutura molecular e o meu cérebro já estava entrando na tela de proteção. Mas o negócio é que a tecnologia de manipulação química foi ficando tão avançada que a indústria farmacêutica conseguiu produzir opioides que a gente não precisa mais. E a gente não precisa mais da morfina para sintetizá-los. É o caso, por exemplo, do fentanil e do tramadol, que são dois nomes, aliás, que só de ouvir eu já colocaria na caixinha dos farmacêuticos ou dos hospitalares. Só que essa separação do que é droga recreativa não é tão simples. E é justamente por isso que a gente chega na crise dos opioides. O CDC, que é o órgão americano de controle e prevenção de doenças, estima que mais de 600 mil pessoas morreram de overdose de opioides entre 1999 e 2021. Overdose de opioides. O que vem em mente de novo é a colherinha e o isqueiro. Mas dessa vez não era isso que estava rolando. Dessa vez os elementos cênicos eram a receita médica, a farmácia e a caixinha de remédios. Quer dizer, o remédio era, ao mesmo tempo, elemento cênico e vilão da história. Lobo em pele de cordeiro. Porque estava ele lá, com toda a pinta de inocente e legítimo, com todo o endosso da indústria farmacêutica e da medicina moderna, indicado para a missão mais que nobre de aliviar a dor, mas que, quando tomado de forma indiscriminada, passava a matar aos poucos. Perda de consciência, contração das pupilas, depressão respiratória, morte por overdose. A primeira onda de mortes nos Estados Unidos teve como protagonista o Oxycontin, um remédio que promete 12 horas de alívio da dor. Mesmo sem uma evidência científica robusta, a fabricante desse remédio conseguiu convencer os médicos que ele não causava dependência. E eles começaram a dar Oxycontin que nem jujuba para pessoas que sofriam não apenas com dor crônica, que é aquela que você sente há pelo menos 3 meses. Se você chegasse ao consultório com um tornozelo torcido, você podia sair com uma receita de Oxycontin. Tirou o dente do siso? Oxycontin.
E aí as coisas começaram a sair do controle. Isso porque alguns pacientes que tomavam Oxycontin diziam que eles voltavam a sentir dor antes das 12 horas de alívio prometido, e que isso fazia eles entrarem numa espiral descendente. Primeiro, eles diminuíam o intervalo do remédio. Depois, eles passavam a tomar mais de um comprimido de cada vez. Alguns pediam para os médicos aumentarem a dose. Os que não conseguiam passavam a perambular por clínicas tentando conseguir receitas, e às vezes até pagando por elas. Teve médico que resolveu lucrar com isso e começou a receber filas e filas de gente todo dia para vender receitas. Isso acabou criando um grande mercado clandestino de prescrições em massa. E teve também muita gente que, quando se deu conta de que estava dependente, acabou migrando para opioides ilícitos mais baratos, tipo a heroína. As pessoas fizeram a transição para a heroína porque era coisa de ser 5 vezes mais barato, pelo menos. Né? As pessoas fizeram a transição porque elas têm a mesma ação. Então, elas dão o mesmo barato. Né? Então, por isso que as pessoas conseguiram fazer essa transição, porque era uma droga mais barata. E, claro, nessa transição mora um problema enorme. A heroína, a gente sabe que ela é uma droga de rua, ela é uma droga que não tem nenhum controle de qualidade em cima e que é misturada com diversas outras coisas. O Oxycontin veio para bagunçar de vez as caixinhas. Os pacientes que acabavam viciados iam procurar os efeitos do opioide de farmácia no opioide de série policial. Mas se o problema era esse, era só produzir essas séries sobre Oxycontin. Surgiram filmes e séries sobre o uso, né, Talvez você tenha visto Império da Dor ou Dopesick. E essas séries, por um lado, ajudam a gente a entender e se relacionar com o tema. Mas, por outro, me dava uma impressão de uma coisa distante, da ficção. E mesmo sabendo que era ficção inspirada na realidade, eu entendi essa crise como uma coisa relacionada demais com o tipo de política de saúde dos Estados Unidos, com o tipo de consumo de droga dos Estados Unidos. Eu estava um pouco nessa e a Jana tentando me convencer do contrário, de que o vício em opioides podia virar um problema de saúde pública aqui no Brasil também. Quando eu recebi uma visita de uma parente, lá de Belém, a Regina. E papo vai, papo vem, a gente chegou no assunto do momento lá em casa, a dor. E estávamos conversando sobre médicos, sobre medicamentos, a quantidade de medicamento que hoje em dia eu tomo, porque eu também tenho alguns problemas de saúde crônicos. Era janeiro de 2024. E aí eu terminei tocando no assunto dessa tia que eu tenho e que toma esse remédio há 25 anos, que foi o que eu já sabia na época. E o remédio em questão não era qualquer remédio. Tramadol. Cloridrato de tramadol. Se a gente deixar, em 2 dias ela toma uma caixa. Uma caixa tem 10 comprimidos. É aquela coisa, jornalista parece que sempre precisa de um personagem, né? Sim. E, assim, é uma freira, né? É uma freira bem pequenininha. Então, assim, você não imagina que uma freira vai estar viciada em tramadol, né? Eu falei que a Regina é da minha família. Afinal, ela veio de Belém até Recife me visitar. Mas esse não é o nome verdadeiro dela. E a gente decidiu não dar mais detalhes sobre ela por motivos que você já vai entender. Quer dizer, tem um detalhe importante sobre ela que foi essencial para me ajudar a apurar essa história. Eu sou uma jornalista aposentada, fui professora também durante 30 anos e depois me aposentei como jornalista. Esse detalhe é importante porque a Regina acabou entrando assim de gaiata num projeto meu e da Jana. Sim, porque nessa altura a gente já estava tão mergulhado nessa história da dor e dos opioides que a gente tinha decidido fazer uma série de podcasts para dar vazão a toda essa pesquisa. A série se chama Torpor e ela já está no ar em todos os aplicativos de áudio. E a Regina acabou virando meio que uma correspondente do Torpor em Belém. Eu pedi para ela apurar essa história da tia dela, que eu conhecia. Aliás, é minha parente distante. Ela tem um raciocínio muito bom, ela tem 94 anos, ela morava e mora até hoje num convento, e há 75 anos ela fez voto de freira, votos perpétuos e pronto. Então, a vida inteira dela foi lá. Eu cheguei a conviver um pouco com essa tia da Regina quando eu era pequeno. O convento onde ela mora até hoje fica num terreno bem grande, com muitas árvores,
pés de fruta e alguns animais, tipo cutias e saguis. A gente morava em apartamento, e o convento era um lugar ótimo para os meus pais levarem eu e o meu irmão para passear no fim de semana, para a gente ter um pouco de contato com a natureza. O jardim ficou mais marcado na minha memória, mas eu lembro também daquela senhora baixinha, franzina, que recebia a gente com tanto carinho. Era difícil imaginar ela como personagem de uma reportagem sobre opioides. Oi, tia. A gente está aqui para conversar um pouquinho sobre os medicamentos que a senhora toma. A Regina foi até o convento e gravou uma primeira conversa com a tia Maria, que, aliás, também é um nome fictício. Ninguém vai colocar seu nome, vai apenas dizer a sua idade. A senhora vai me dizer a sua idade, o ano que a senhora nasceu. Eu nasci em 1930, dia 14 de junho de 1930. Como é o nome do remédio que a senhora toma? Cloridato de tramadol. Eu não posso nem que eu queira deixar de tomar esse remédio. Tem que tomar porque não aguento. É muita dor. Bastou a Regina perguntar para a tia Maria dar um depoimento que parecia tirado do roteiro de Dopsic. Um dia desse faltou e eu fiquei doida de dor, não podia dormir. Quando foi, me deu um troço assim, eu caí lá no chão. Caí, agora não podia me levantar e fiquei me arrastando. Eu não consigo nem imaginar como é que é sentir dor nessa intensidade. Como é que é se sentir totalmente dependente de uma substância para poder amenizar isso. Eu queria muito conhecer melhor os detalhes dessa história, poder fazer mais perguntas para a tia Maria. Só que eu estava sem plano nenhum de ir para Belém. As passagens andam super caras. Então a Regina foi uma parceirona e bolou a logística toda para mim. Primeiro, ela convenceu a tia Maria a falar. E não foi difícil, a velhinha é um amor, você ouviu ela. Depois, ela conseguiu a autorização da Madre Superiora do convento para deixar a tia Maria fazer uma visita para ela, para ir na casa da Regina. E a Regina ainda arrumou um técnico de som para ir na casa dela captar o som para mim, para a gente se ouvir e se gravar direitinho. Tá doendo o fone no seu ouvido? Não. Não? Então eu vou só arrumar aqui, tá? Tá. Porque ele tá caindo para trás. Ele tá frouxo. Acho que precisa só ajeitar aí para me ouvir melhor. Fazia muitos anos que eu não falava com a tia Maria. Para quebrar o gelo, eu comecei perguntando para ela sobre o início da vida religiosa dela. Eu sabia que ela tinha só 17 anos quando ela entrou para a congregação onde ela vive até hoje. O que eu não sabia é que o pai dela apoiou a decisão da filha virar freira, mas que a mãe não gostou muito. Aí eu disse para ela, mamãe, eu já vou. Aí ela disse, pois fique sabendo que nunca mais eu vou lhe ver lá. É claro que essa promessa não durou muito, né? Logo no primeiro dia de visita lá no convento, a mãe da tia Maria estava lá, mordendo a língua. Se não ia mais, né? Porque sabe como é, né? Ela não entendia bem. Eu preciso confessar que, para mim, também é um pouco difícil de entender por que uma adolescente de 17 anos ia escolher uma vida assim. Por exemplo, eu ia 4 horas, ia rezar. Quando era meio-dia, ia rezar. 6 horas, rezar. À noite, rezar. E para se deitar, rezar. Era assim. Era assim e é assim a vida dela há quase 80 anos. Mas ao contrário de mim e talvez de você, a tia Maria nunca se incomodou com a rotina dela de renúncias e de obrigações religiosas. Só que logo depois que ela se mudou para o convento, ela começou a ser incomodada por outra coisa, por um princípio de artrose nos quadris. Porque o médico disse que eu não tinha mais a cartilagem, é isso que eu queria dizer. Não tinha mais a cartilagem. Aí ficou encostando um osso no outro. Uma artrose nos quadris que começou a se espalhar. Ela começa no quadril e se espalha para outras partes do corpo. Pois justamente é isso. Tem dias que eu sinto que dói as pernas tudo. Parece que está furando meus ossos nas pernas. É horrível. Dia e noite. A tia Maria não lembra exatamente quando as dores ficaram mais frequentes ou mais intensas, mas ela lembra de ter procurado ajuda. Aí tinha uma irmã que era enfermeira, aí eu procurava muito ela, né, para me arrumar um remédio, tudo. Ela até arrumava remédio, mas a dor não passava. E andei muito para conseguir um remédio. Para conseguir um remédio que finalmente desse conta dessa dor. Aí me levaram lá no hospital da aeronáutica. Aí o doutor passou esse remédio também.
Eu sei que ele passou esse tramadol. Ele disse é forte, mas é muito bom para dor. A tia Maria não lembra quando foi essa consulta com o médico da aeronáutica. A Regina, a sobrinha dela que trouxe a história para mim, chuta que faz uns 25 anos. Quer dizer, se essa conta estiver certa, a tia Maria já tinha quase 70 anos quando ela tomou o tramadol pela primeira vez, depois de ter convivido por mais de 50 anos com uma dor que só foi piorando. Dá para dizer, sem medo de exagerar, que esse remédio mudou a vida dela. E a senhora toma com que frequência? Assim, com quantas vezes por dia a senhora toma? Às vezes, conforme a dor, né? Se a dor está muito forte, eu tomo 3. Se a dor tá fraca, tem dia que eu nem tomo. Tem dia que ela nem toma, mas desde que ela descobriu esse alívio, ela não gosta nem de pensar que pode ficar sem o remédio no momento de dor. E a senhora consegue descrever o que a senhora sente quando toma o remédio? Quando eu tomo o remédio, o que eu faço é dormir. Quando eu tomo, eu faço dormir. Quando me dá assim, a dor muito forte, eu vou me deitar. Né? Eu vou me deitar, aí eu tomo o remédio para me deitar, aí melhora. Se a senhora tivesse que parar de tomar esse remédio, como é que seria a sua vida? Não sei. Sei. No início, por exemplo, eu nem levei assim sério demais. Sério demais, a gente até conversando com os outros primos, dizia assim, a gente tem uma tiazinha viciada, achando graça. Nesses anos todos que a senhora toma, a senhora se viu alguma vez como dependente do remédio? Não, dependente por isso, porque eu só durmo se tomar o remédio. Às vezes eu me levanto, estou com a dor. Aí mesmo assim, alta hora da noite eu vou e tomo. É bem capaz de você ter em casa uma cartela de paracetamol, de dipirona, de ibuprofeno, mas tem dor que não passa com analgésico comum. Analgésico comum tem ação periférica. Ele age no local da dor ou da inflamação. Os opioides, como o tramadol, atuam no sistema nervoso central, em receptores celulares específicos, que foram batizados justamente de receptores opioides. E esses receptores não trabalham só no processamento da dor. Eles também estão presentes em áreas do cérebro ligadas ao afeto. Então, ao mesmo tempo que os opioides aliviam dores agudas muito rápido, eles proporcionam uma sensação intensa de bem-estar. O nosso corpo produz outras substâncias que se encaixam nesses mesmos receptores e geram uma sensação de prazer. Eles são os chamados opioides endógenos. O mais famoso deles é a endorfina, aquela dos exercícios físicos. Agora imagina, se você pudesse pegar aquela sensação do final de uma corrida de 10 km, multiplicar algumas vezes e botar num comprimido. Talvez isso ajude a entender melhor o efeito dos opioides. Nessa pesquisa para o torpor, eu li alguns relatos de gente que tomou ou ainda toma opioides indiscriminadamente. Alguns dizem que a sensação lembra a de um abraço de mãe. Teve outro que eu vi que disse se sentir abraçado por Jesus. Seja de quem for o abraço que a pessoa sente, essa sensação ativa o circuito de recompensa do cérebro. Se as coisas saem do controle, você passa a querer reviver essa sensação de novo e de novo. E é aí que a porta da dependência fica escancarada. O tramadol, esse remédio que a tia Maria toma, é considerado um opioide fraco. Na escala da potência dos opioides, a morfina é como se fosse o dólar, a moeda de referência. O fentanil, o atual protagonista da crise dos opioides, é como se fosse uma nota de $100. Já o tramadol é como se fosse uma moeda de 10 centavos. Quer dizer, ele não tem o mesmo potencial destrutivo que os opioides mais fortes. Dá para encontrar ele na farmácia como cloridrato de tramadol sozinho, ou composto com algum outro analgésico, tipo paracetamol ou diclofenaco sódico. Se a gente juntar todas as versões, o tramadol é um dos opioides mais vendidos no Brasil. Em 2022, segundo a Anvisa, foram mais de 15 milhões de caixas vendidas. Esse número é grande, ainda mais falando de um remédio que não dá para só chegar no balcão da farmácia e pedir. A tia Maria toma o tramadol para aliviar a dor, mas tem gente em outras partes do mundo que toma com outras finalidades.
Na pesquisa para o Torpor, a série de podcasts que eu e a Jana fizemos, a gente descobriu que existe uma versão da crise de opioides em vários países africanos, como Libéria, Costa do Marfim e Nigéria. O remédio é importado da Ásia e manipulado no mercado clandestino. As pílulas são processadas para ter uma dosagem 3 ou 5 vezes maior, e então são vendidas nas ruas. Os jovens tomam como estimulante, e também para conseguir lidar com as mazelas sociais, como a pobreza e o desemprego. Dor psíquica também é dor, né? Na bula do Tramadol tem uma seção chamada O que devo saber antes de usar esse medicamento? E está lá escrito: o cloridrato de Tramadol tem potencial baixo de causar dependência. Só que aí, um pouco mais à frente, ela diz: o uso prolongado de cloridrato de Tramadol pode levar à dependência química e física, assim como ao desenvolvimento de tolerância. A dependência e a tolerância não são a mesma coisa, mas quase sempre andam juntas e muitas vezes se confundem. A tolerância costuma vir primeiro. É quando o organismo se acostuma com a dose prescrita, e para sentir o mesmo efeito de antes, precisa de uma dose maior. A dependência chega depois. É quando o uso indiscriminado muda o padrão dos neurônios, que passam a não conseguir ficar sem aquela ligação entre as substâncias e os receptores celulares no cérebro. Depois de cruzar essa linha, a pessoa sente abstinência quando não toma a substância. E aí vem os sintomas como ansiedade, agitação, tremores, entre outros. Na conversa que eu tive com a tia Maria, eu não consegui entender com certeza se ela tem sintomas de abstinência. O máximo que ela me contou foi que ela tem dificuldades para dormir quando não tem Tramadol para tomar. Mas a Regina me trouxe um relato de alguém que convive com ela de perto. A freira que cuida dela diz que não é dor que ela sente. Diz que é a falta do remédio, é a dependência do remédio. Eu não sei, porque ela tem realmente problemas sérios de coluna, de artrose, artrite, essas coisas. Então, pode ser que junte as duas coisas. Eu não quero negar que ela não tenha dores. Hoje em dia, as próprias freiras já me disseram: ninguém vai mais tirar. A gente vai continuar, porque nós já conhecemos assim. O Tramadol, assim como os outros opioides, só pode ser vendido na farmácia com a retenção da receita. Não é qualquer médico que tem acesso a esse tipo de receita. E ela só é distribuída nos postos de vigilância sanitária. A Regina me contou que a tia Maria até tem 2 médicos com quem ela se consulta ocasionalmente, um ortopedista e um clínico geral. Mas as receitas de Tramadol que eles passam para ela não dão conta do tanto de comprimidos que ela precisa para aplacar a dor do dia a dia. E aí ela precisa apelar para outros meios. Tem um senhor que vai sempre à missa. Aí eu disse: minha Nossa Senhora, me arrume um médico que me deu a receita. Aí eu falei com ele, parece que foi Deus mesmo que mostrou. Ele disse: eu tenho meu filho. Aí pronto, ele ficou me dando um remédio, e aí ele não quer nem cobrar. Já traz o remédio. E tem outras pessoas que fornecem a receita para a senhora, além desse que a senhora falou? Tem. Tem um senhor que ajuda na capela. Ele todo dia, o domingo, ele disse: olha, mãe, pela semana eu trago, que o filho dele é médico também. Então, vários médicos que a senhora tem contato, a senhora consegue a receita com eles, né? É, consigo. Uma parte da rede de apoio da tia Maria é de pessoas que frequentam a missa na congregação onde ela mora. A outra é a família, como a Regina me contou depois. E ela também entra nesse balaio. Porque de vez em quando ela me ligava: você arranja uma receita para mim? Eu digo: olha, é difícil. Aí Eu conheço bem a Regina. Eu sei que ela é do tipo de pessoa que detesta quebrar regra. Mas como é que você faz quando a sua tia, uma freirinha de 94 anos, está morrendo de dor? Aí uma vez ela conheceu um médico, meu amigo, e ela ficava pedindo para eu pedir para ele a receita. Eu pedi umas 2 vezes, mas depois achei que não deveria mais pedir. Ela não era paciente dele, ele era cardiologista, não tinha nada a ver com o problema dela. Quando a Regina começou a ter dificuldade para conseguir a receita, a tia Maria lembrou de outra sobrinha, que era casada com um médico. E a sobrinha já me disse: olha, eu já não aguento mais de pedir, porque isso é arriscado, o médico ficar dando receitas demais, até porque ele é ginecologista e não cuida desse problema, desse tipo de dores. Mas de vez em quando... Com o tempo,
a Regina foi se dando conta de que mesmo quando parentes como ela ou a outra sobrinha tentavam seguir as regras, sempre aparecia alguém para ir pelo outro caminho. Um dia desses, por exemplo, uma prima minha que mora em Castanhal, que é ligada a um hospital de Castanhal, me ligou dizendo, olha, a nossa tia pediu receita, eu estou com 2 receitas aqui. Aí ela mandou para mim e eu fui na farmácia e comprei o remédio. Para você ter uma ideia, Castanhal é uma cidade que fica a 75 quilômetros de Belém. Quer dizer, olha o alcance dessa rede de apoio da tia Maria. A Regina mora mais perto dela, está aposentada e tem mais tempo para visitar. Então ela assumiu a missão de comprar e de entregar os remédios para a tia Maria. Só que outro dia, ela foi levar 2 caixas de tramadol no convento e descobriu que provavelmente tinha mais gente fazendo a mesma coisa. A freira que cuida dela, a enfermeira, me chamou e disse assim, venha aqui ver uma coisa. E ele me levou no quarto da tia. Abriu uma gavetinha, uma mesinha que fica de frente da cama, e me mostrou. Tinham 8 caixas de tramadol e só um comprimido tomado ainda. E eu levei mais 2 caixas. Era meio tragicômico, né? Porque, eu digo cômico porque ela faz aquela história que a gente escuta às vezes de comercial de sessão da tarde, que ela vai atrás ela é capaz de 1001 travessuras para conseguir uma receita, e é mais ou menos isso, né? Então ela fala com um, fala com outro, fala com o padre, fala com não sei quem, fala com um amigo, com o fiel, com todo mundo, com sobrinha, com tio, para conseguir o tramadol dela, né? Eu fiquei assustada, porque claramente era um caso de tolerância e de abuso, né? Quando eu comecei a ler sobre a crise dos opioides nos Estados Unidos, eu tinha muita dificuldade de imaginar como isso poderia se repetir no Brasil. Justamente porque a regulação de substâncias controladas aqui é bem mais dura, porque o acesso é mais difícil e as prescrições são monitoradas. É um sistema que deixa tudo muito mais arriscado para os médicos. Mas, depois de conhecer mais de perto o caso da tia Maria, eu entendi que essa rigidez nas prescrições do sistema de saúde brasileiro tem outra consequência: a banalização da clandestinidade. Porque não tem regra que possa, com a obstinação de uma pessoa que está sofrendo de dor e que conheceu a solução para essa dor. Quem vai dar bronca numa freirinha de 94 anos? Quem vai ter coragem de negar a ela um comprimido que ela sente que precisa, seja por dor, seja por dependência, seja pela mistura dessas duas coisas? Eu faço muito artesanato. Faço crochê, faço tricô, pinto, bordo, tudo quanto é artesanato. Todo mundo se admira. Vão lá em casa, mas irmã, a senhora tem coragem, então com essa dor fazer isso, eu tenho. É uma distração para mim, né? Eu confesso que tenho alguma dificuldade para me imaginar no lugar da tia Maria. Primeiro, porque ela já está há quase 1 século nesse mundo. Segundo, porque eu nunca senti dor do jeito que ela descreve. No máximo, uma crise de vesícula que foi medicada ou uma distensão muscular que me incomodou por poucos dias. E terceiro, porque ela é freira, lembra? Eu tive uma formação católica, fui batizado, fiz a primeira comunhão, cheguei até a decorar o Salve Rainha, mas faz bastante tempo que eu me considero ateu. E eu fico com a impressão de que num momento de desespero, a espiritualidade deve oferecer algum conforto que eu não consigo alcançar. Aí eu fui atrás de alguma história na Bíblia que pudesse me oferecer a perspectiva da religião cristã sobre a dor. Fora a crucificação de Jesus, que até os ateus conhecem, porque, enfim, é muito batida. Acabei encontrando essa aqui, segunda carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 12. O apóstolo Paulo relata que estava sendo atormentado por um espinho na carne, que ele chamou de mensageiro de Satanás. Por 3 vezes ele pediu a Deus que tirasse o espinho. Só que Deus não tirou. E ainda respondeu: o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Paulo entendeu o recado, e no meio da reflexão sobre essa mensagem disse: quando sou fraco, é que sou forte. Ser uma pessoa religiosa muda a forma como a senhora enxerga a dor? Assim, o que a senhora acha que... Não, às vezes tem uns que parece que não acreditam muito, né?
Tenho sofrido muito na minha vida, muito mesmo. Mas Deus me dá a graça de eu aguentar tudo. Como é que a senhora enxerga a sua vida daqui para frente, assim? O que a senhora ainda espera da vida? Eu espero mais morrer do que viver. Esse foi o Leonardo Aquino, colaborador da Novelo e criador do podcast Torpor. A primeira temporada do Torpor fala da relação dos humanos com a dor e da história do uso e do abuso dos derivados do ópio. Você pode escutar acessando o link que está no site da Novelo ou buscando direto Torpor no seu aplicativo de áudio. Obrigada por ouvir mais esse episódio do Rádio Novelo Apresenta. No post desse episódio no nosso site, dá para conferir fotos da Mariana Neri na expedição ao Chile. Se você ainda não está seguindo a gente na plataforma onde você escuta o Apresenta, faz isso. Dá para se inscrever no canal da Novelo no YouTube, seguir a gente no Spotify, no Apple Podcasts, favoritar na Deezer e se você estiver se sentindo generoso ou generosa, pode dar 5 estrelas pra gente no Spotify ou na Apple. Se você quiser falar com a gente, é só marcar @radionovelo no Twitter ou no Instagram ou mandar o velho e bom e-mail para apresenta@radionovelo.com.br. O Rádio Novelo Apresenta é um original da Rádio Novelo. Tem episódio novo toda quinta-feira. A direção criativa é da Paula Scarpim e da Flora Thomson-Devaux. A produção executiva é da Marcela Casaca e a gerência de produto é da Juliana Jäger. Nossos produtores sênior são o Vitor Hugo Brandalize, a Evelyn Argenta, a Bia Guimarães, a Sara Zoubel e a Carol Pires. As produtoras da nossa equipe são a Bárbara Rubira, a Natália Silva, a Júlia Matos e a Ashley Calvo. A checagem desse episódio foi feita pelo Bruno Lima. Nesse episódio, a gente usou música original de Luna França e também da Blue Dot. A mixagem é do Pipoca Sound. O desenvolvimento de produto e audiência é feito pela Bia Ribeiro. O design das nossas peças é do Gustavo Nascimento. A nossa analista administrativa e financeira é a Tainá Nogueira. E a nossa estagiária é a Isabel de Santana. Obrigada e até a semana que vem.